Você já se perguntou o que aconteceria se um supervulcão entrasse em erupção amanhã? Ou se o nível dos oceanos subisse 10 metros em poucos anos? Ou ainda, se o próprio planeta se voltasse contra nós? Neste vídeo, você vai conhecer os planos mais ousados, extremos e impressionantes da ciência moderna para salvar a Terra da sua própria destruição. Mas antes, se você acredita que o conhecimento pode mudar o mundo, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque o futuro da civilização começa agora. Em 1815, o mundo inteiro sentiu o impacto de uma montanha, o Monte Tambora. Localizado na Indonésia, sua erupção foi a mais poderosa da história moderna, liberando cinzas e gases que cobriram o céu por meses. A Terra mergulhou no ano sem verão. Colheitas falharam, milhões passaram fome e mais de 100 mil pessoas morreram. Mas Tambora não é nada comparado ao Monte Toba, outro vulcão indonésio que, em uma erupção ancestral, liberou 50 vezes mais material e energia. Se Toba explodisse hoje, os efeitos seriam globais: colapso de cadeias alimentares, falência de governos e talvez a morte de até 1 bilhão de pessoas. Existem pelo menos 20 supervulcões ativos na Terra neste exato momento. Eles estão apenas dormindo e um dia vão acordar. Por isso, cientistas e engenheiros da NASA propuseram uma ideia radical: perfurar a Terra ao redor desses vulcões e usar sua energia contra eles. A proposta consiste em cavar buracos de até 4 km de profundidade ao redor da câmara de magma, injetar água para que seja superaquecida e então trazer esse calor de volta à superfície, criando energia limpa e constante. Se feito corretamente, além de produzir eletricidade por milhares de anos, esse método pode reduzir a pressão interna da câmara, prevenindo uma futura erupção. Mas se o cálculo estiver errado, o resultado pode ser exatamente o oposto. É uma dança com um monstro adormecido, e cada passo conta. Mas a ameaça dos vulcões vai além do que está debaixo da Terra. Ela também pode ser usada a favor do clima. Em 1991, o Monte Pinatubo lançou 20 milhões de toneladas de dióxido de enxofre na atmosfera superior. Isso refletiu parte da luz solar e reduziu a temperatura global em 0,5 grau Celsius por quase 2 anos. Essa erupção acidental inspirou cientistas a pensar: e se fizéssemos isso de forma controlada? Assim nasceu a proposta das erupções artificiais: simular a liberação de partículas na estratosfera para bloquear parte da radiação solar e desacelerar o aquecimento global. Parece loucura, mas em teoria funciona. O problema é o risco de efeitos colaterais: alterações no regime de chuvas, secas inesperadas, colapsos agrícolas e, em última instância, guerras pelo controle do clima. Por isso, pesquisadores do MIT imaginaram uma alternativa ainda mais ousada: um escudo solar no espaço. Feito de milhões de bolhas de silicone infláveis, esse escudo seria colocado em um ponto entre a Terra e o Sol, onde a gravidade se equilibra. A ideia é reduzir a luz solar em apenas 1,8%, o suficiente para estabilizar o planeta. O escudo seria do tamanho do Brasil, mas seria reversível, controlável e talvez nossa melhor chance de defesa planetária. Enquanto isso, na Terra, uma nova revolução começa a nascer: a das árvores mecânicas. A iniciativa do Grande Escudo Verde, por exemplo, quer plantar bilhões de árvores ao longo da África para conter a desertificação. Mas cientistas foram além. Criaram máquinas que capturam o CO2 do ar e o transformam em material sólido. Uma única árvore artificial pode sequestrar tanto carbono quanto 1.000 árvores reais. Essas florestas tecnológicas podem ser instaladas em áreas inabitáveis e sequestrar bilhões de toneladas de carbono. Ao mesmo tempo, a engenharia genética está moldando o futuro da biosfera. Plantas modificadas crescem até 40% mais rápido. Bactérias geram energia do oceano. E um projeto quer ressuscitar um mamute lanoso, usando genes de elefantes asiáticos. Esses animais, reintroduzidos ao Ártico, poderiam pisotear o solo e manter o permafrost congelado,
evitando que trilhões de quilos de CO2 escapem para a atmosfera. E os oceanos? Eles absorvem grande parte do calor da Terra, mas estão cada vez mais ácidos. Uma proposta radical envolve explodir uma bomba nuclear no fundo do mar, liberando rochas de basalto que absorveriam CO2 em escala colossal. Uma única explosão poderia sequestrar as emissões globais de 30 anos. Mas os riscos são imensos. Por isso, alternativas mais suaves estão em estudo, como recifes artificiais construídos com estruturas metálicas e navios afundados. Esses recifes aumentam a biodiversidade, sequestram carbono e protegem o litoral de tempestades. Na Antártida, o glaciar Thwaites, conhecido como o glaciar do juízo final, está derretendo. Se colapsar, o nível do mar pode subir até 10 metros. Engenheiros propõem construir uma muralha submarina de 100 quilômetros para bloquear correntes oceânicas quentes que desgastam sua base. No Ártico, engenheiros desenham umas sombras flutuantes que criariam gelo novo ao bombear água para a superfície durante o inverno. Mas tudo isso consome energia. E a demanda energética da humanidade está crescendo de forma exponencial. Nos últimos 200 anos, nosso consumo aumentou mais de 7.000%. A boa notícia? Com apenas 0,3% da superfície terrestre coberta de painéis solares, poderemos suprir toda a energia do planeta. O lugar ideal? Os desertos, especialmente o Saara, que sozinho poderia produzir 4 vezes mais energia do que usamos hoje. Mas isso pode alterar o clima local e gerar efeitos em cadeia. Por isso, a fronteira final pode estar fora da Terra. Energia solar no espaço. Painéis solares orbitais poderiam captar luz 24 horas por dia e enviar a energia de volta à Terra via laser ou micro-ondas, sem aquecer a atmosfera, sem afetar os ecossistemas. É a única forma de crescer sem destruir. O planeta Terra é um organismo vivo, complexo, selvagem e frágil. Salvar a civilização humana exige mais do que boas intenções. Exige ousadia, conhecimento e coragem para desafiar os limites da engenharia, da biologia e da física. Porque a verdade é simples: ou dominamos as forças da natureza, ou seremos varridos por elas. A escolha é nossa, e o tempo é agora.